Anuncio que ontem nós fizemos a reunião de apresentação do relatório, não foi reunião ainda deliberativa sobre o relatório. Nós apresentamos a primeira versão do relatório, eu sou o relator. Na ocasião, os membros da CPI ofereceram sugestões e ideias para que a versão final, esta sim que será votada no dia 10 de outubro, possa avançar mais em relação a esta primeira versão que apresentei ontem. Eu começaria dizendo, fiz essa ressalva porque em alguns veículos da imprensa houve a menção de que os trabalhos da CPI tinham sido adiados. Não foram adiados. Ontem nós fizemos uma reunião de apresentação do relatório e marcou-se agora a reunião para deliberar e votar o relatório, como eu disse aqui, será no dia 10 de outubro. Mas eu quero começar esse tema falando do contexto em que se insere o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro. E esse contexto é a região metropolitana. O Rio de Janeiro, ou melhor, a região metropolitana do Rio de Janeiro é, na minha opinião, a mais complexa do Brasil. Por algumas razões, e aqui eu destaco duas. Primeiro, pela concentração populacional, pois nos 22 municípios que compõem a região metropolitana vivem mais de 70% da população de todo o estado. Nós estamos falando de mais de 12 milhões de pessoas que estão concentradas nesses municípios da região metropolitana, sobretudo na capital, na Baixada, em São Gonçalo e em Niterói. Isso daí é uma dimensão de complexidade muito grande. Mais pressão por serviços, por políticas públicas, enfim, mais conflitos também. E a segunda razão é que uma das principais e tristes características da região metropolitana do Rio de Janeiro é a marca da desigualdade, do desequilíbrio, da discrepância que se constata, por exemplo, seja quando se compara o núcleo da região metropolitana, que é a capital, com os demais municípios metropolitanos, seja quando se compara dentro do próprio núcleo, bairros, por exemplo, da Zona Sul do Rio, com bairros da Zona Oeste e da Zona Norte da cidade. Em geral é assim a lógica. Nas áreas mais favorecidas, o Estado está mais presente. Mais órgãos, mais políticas, mais serviços, circula mais dinheiro, a economia é mais aquecida, mais oportunidades. E nas áreas menos aquinhoadas, é o contrário. É Estado ausente, por vezes uma situação de abandono por parte do poder público, mais pobreza, menos oportunidades e, em geral, mais violência. Dentre os desafios da região metropolitana, certamente se situa o desafio da mobilidade. Claro que há outros grandes desafios metropolitanos. Poderíamos falar aqui do saneamento, poderíamos falar da habitação popular, poderíamos falar da segurança pública. Mas certamente qualquer especialista, qualquer analista, qualquer morador de município metropolitano aqui no Rio de Janeiro apontaria, sem hesitar, a mobilidade como um dos seus grandes desafios cotidianos. E a mobilidade, principalmente no que diz respeito ao transporte público, ao equacionamento dos serviços do transporte público. E entre eles, o transporte ferroviário. Que o trem, ele não só é um modal de transporte mais popular, como também funciona como uma espécie de eixo metropolitano dos transportes. Por que é um eixo? Porque boa parte das pessoas que vêm da Baixada Fluminense, que vêm da Zona Oeste da capital, que vêm da Zona Norte da capital para o centro do Rio, diariamente, chegam na Central do Brasil e dali vão para outros pontos, em geral no eixo centro-sul da capital, onde tem mais empregos, mais oportunidades, mais alternativas. E dali pegam outros modais, principalmente o ônibus ou o metrô. Então o transporte ferroviário é o eixo do transporte público metropolitano, além de ser, como eu já disse, a modalidade mais popular de transporte. Mesmo cumprindo esse papel articulador, mesmo cumprindo esse papel de atender maciçamente a população trabalhadora, o descaso é a tônica. Sucessivas reportagens negativas, há muito tempo, não é de agora, críticas contundentes de especialistas e, sobretudo, inúmeras, constantes, recorrentes reclamações e manifestações de insatisfação por parte do principal interessado, que é o usuário e a usuária do transporte de trens. Diante disso tudo, o verdadeiro clamor da sociedade, a Assembleia decidiu, afinal de contas, se debruçar sobre esse tema sob a forma de uma comissão parlamentar de inquérito. Nos nossos trabalhos, ao longo de 6 meses, nós fizemos incontáveis reuniões com oitivas de muita gente, todas as partes implicadas, Governo do Estado, Agência Reguladora, Supervia, Central Logística, CETRANS,
gabinete do governador, sociedade civil acompanhou, defensoria acompanhou, Tribunal de Contas acompanhou. Fizemos visitas técnicas, inspecionamos pessoalmente os membros da CPI. Aqui cito nominalmente os seus membros, além da Lucinha como presidente, Eliomar Coelho como vice-presidente, eu como relator, também o Luiz Paulo, a Marta Rocha, a enfermeira Rejane, Dionísio Lins e Giovanni Ratinho. Visitamos os 4 ramais, o ramal de Belford Roxo, o ramal de Gramacho Saracuruna, o ramal de Japeri e o ramal de Santa Cruz. 3 dos 4 ramais cortam a Baixada e o outro vai ao extremo oeste da cidade do Rio de Janeiro. Constatamos coisas incríveis, mas eu quero ressaltar, para não ser fazer uma lista muito exaustiva dos pontos principais que o relatório menciona. Em primeiro lugar, isso faz parte de várias recomendações que nós fazemos no relatório ao governo do Estado, a própria Assembleia Legislativa, a Supervia, o Tribunal de Contas, a AGETRANSP, ao Instituto Rio Metrópole, ao Ministério Público. Em primeiro lugar, nos causou muito espanto que em 2010, ou seja, não tínhamos alcançado ainda a metade da vigência da concessão, que é de 98, o governo do Estado decidiu, não se sabe por qual razão, provavelmente por razões inconfessáveis, decidiu misteriosamente prorrogar a vigência da concessão por mais de 25 anos, antes de chegar na metade do contrato, antes de ter uma avaliação minuciosa de como era prestado aquele serviço em nome do Poder Público Estadual. Mesmo assim, decidiu, concessão vai até 2023, não, agora vai até 2048. Isso é uma coisa que tem que ser alterada. Esta decisão tem que ser modificada, porque a gente não pode permanecer com essa decisão sem alterar drasticamente a qualidade do serviço, que é um martírio, que é uma afronta, que é um desrespeito à população trabalhadora que usa trem no Rio de Janeiro. Segunda questão que nos chama a atenção: o indexador para a revisão tarifária do preço da passagem do trem é o IGPM. O IGPM é um indexador vinculado ao dólar, portanto, influenciado diretamente pelas oscilações do câmbio internacional. Por que é o IGPM? O Estado usa o IPCA para tudo. Por que no caso da passagem do trem é esse indexador que joga muito para cima a passagem a cada revisão? Inclusive, uma das conquistas da CPI, ainda durante os trabalhos da CPI, foi barrar o aumento da passagem, que o governador Cláudio Castro já tinha combinado com a Supervia, tinha destacado inclusive 2 assessores diretos do seu gabinete, que estiveram conosco na CPI, para tratar do aumento da passagem com a concessionária. Aliás, foi a única pauta ligada aos trens pela qual o governador tinha se interessado até então, o aumento da passagem, que autorizou o aumento de 5 para 7 reais, 40% de aumento. Não aconteceu porque a CPI barrou. Eles tiveram que recuar em função das denúncias e em função do aprofundamento das investigações que nós fizemos sobre esse péssimo serviço prestado à população. Como pode? Desemprego enorme da população do Rio de Janeiro e do Brasil, aliás, condições de vida mais difíceis e aumento de 40% no preço da passagem, mesmo para quem trabalha. Quem é que teve em 12 meses aqui 40% de aumento? Ninguém. Nenhuma categoria profissional. Portanto, essa foi uma conquista importante da CPI. Mas chamou a atenção o fato de que o único tema ligado aos trens, sobre o qual o governador se interessou e atuou diretamente, destacando 2 assessores do seu gabinete para tratar do ponto, foi o aumento das passagens. Desde que a CPI se instalou, aí ele começou a cantar de galo. Começou a ameaçar a concessionária, disse que ia fazer e ia acontecer, mas até então estava numa situação de torpor, em silêncio completo. Outro aspecto que eu quero aqui ressaltar da CPI: em 98, o Estado do Rio de Janeiro decidiu, no contexto daquela onda de privatizações do Brasil, sim, que as privatizações têm diferentes desenhos. Você privatiza quando vende um equipamento público, um órgão público, um ente público, vende um ativo. Você privatiza quando concede a gestão de um equipamento público ao setor privado, como no caso das OSs em hospitais estaduais, ou você privatiza quando você transfere a operação de um serviço que é público para uma operadora privada. Isso também é um modelo, uma forma de privatização através de concessão, através de processo licitatório. Mas é um desenho. O Estado decidiu em 98 fazer isso, mas não se organizou até hoje para fazer a regulação e a fiscalização dos serviços. É espantoso que a AGETRANSP, para fiscalizar 270 quilômetros de malha ferroviária, 104 estações, disponha de apenas 9 fiscais emprestados. É verdade que ela tem 100 cargos comissionados, deveriam ter contratado esses cargos comissionados, pelo menos levando em conta o perfil técnico, já que não tem fiscal de carreira, que
que os cargos comissionados fossem selecionados com base nesse critério. Nem uma coisa, nem outra. Desde 2005 que a GETRANS foi criada, nunca houve um concurso público. Quase 17 anos de existência, o Estado nunca se preparou para fiscalizar os serviços que ele mesmo concede. Então, essas coisas todas terão que ser enfrentadas. Eu vou aqui concluir. Lembrar que o governador anda falando por aí sobre o metrô da Baixada. Ele tinha que usar parte desse dinheiro da outorga da SEDAI, esses 22 bi, para fazer investimentos estruturantes no Rio de Janeiro, entre eles a modernização do sistema de trens. Que se modernizar, se acertar o problema da distância lá entre o trem e a plataforma, a altura e a distância, que causa muito acidente, se garantir modernização na sinalização, se as vias férreas deixarem de ser vazadouros de lixo, se contiver as construções irregulares na beira da estação de trem, se controlar o crime que toma conta de 12 estações de trens no Rio de Janeiro, se fizer tudo isso com investimento de longo prazo, os trens do Rio de Janeiro vão ser verdadeiros metrôs de superfície. Não precisa furar chão para fazer metrô na Baixada, não. Basta tratar com dignidade e fazer investimentos nos ramais da Baixada Fluminense que cortam todos os municípios da Baixada. Então, eu teria muito mais coisas para dizer ao longo da próxima semana, ou dessa ainda. Vou voltar a abordar esse tema, mas é muito importante que o Rio de Janeiro tenha transporte público de qualidade, porque o direito à cidade, a cidadania depende das condições satisfatórias de ir e vir do cidadão no Rio de Janeiro, seja de trem, seja de metrô, seja de barca, seja de ônibus, qualquer que seja o transporte público. Muito obrigado.